tem o YouTube dele. Você vai encontrar bastante coisa legal de estudo bíblico. O que mais, pastor, que vai encontrar lá? O pessoal que entrar lá vai achar desenho animado. Tô brincando. Basicamente reflexões, né? Discussões e conteúdo voltado para o público evangélico. Questões bíblicas, teológicas, mas voltada para a igreja mesmo. Eu até tento fazer alguma coisa ligada a ajudar pessoas que passam... Agora, na pandemia, eu produzi bastante nessa área de crise emocional, solidão, estresse. Eu saí um pouquinho do campo teológico e tentei produzir alguma coisa nisso. Tem alguns vídeos bem legal lá, uns vídeos bem interessantes sobre as síndromes, por exemplo, né? Síndrome de Burnout, síndromes que vêm do contexto. Então, basicamente, todo tipo de síndrome decorre de onde você vive ali, né? Se você está num ambiente doente, provavelmente você vai... Então, até consegui produzir alguma coisa sobre isso. Ficou bem legal. Até convido todo mundo a dar uma olhada lá. E basicamente é Bíblia e teologia. E agora com essa pandemia eu estou tentando sair um pouco, produzir alguma coisa sobre questão mais humana, mais na área de atendimento, de ajudar pessoas que estão passando por essa fase que todo mundo tem perda, né? A questão alguns têm mais, outros têm menos. E a igreja precisa trabalhar essas questões, né? Ficou negligenciado durante muito tempo isso, né? Onde o crente não pode ficar triste, né? Teve muito isso. E o que me preocupa muito é que esse discurso agora, na pandemia, parece que ruiu, né? E alguns insistem nesse tipo de discurso, mas como é que você vai... É um discurso que não suporta a realidade atual, né? Porque a realidade atual é a realidade da pandemia, então a gente está sofrendo todos. Não tem um que não esteja sofrendo. Inclusive, acho que teve um músico cristão, saxofonista, se não me engano, da Igreja Batista Liberdade. Ele se suicidou no final de janeiro. É triste, cara. É complicado isso. É triste. E também curso de teologia tem lá, você vai encontrar online, né? Então, isso aí também é algo que é ministerial, né? Que é algo que Deus... Há muito tempo que eu sou apaixonado por teologia. Teologia, para mim, tem uma função social muito importante. Eu acho que toda igreja deve estudar teologia, deve fazer teologia. Todo cristão deve estudar teologia. Todo mundo deve estudar teologia. Sim. Então, teologia, para mim, tem um valor inestimável. A pessoa que faz teologia, que estuda teologia, ela ganha uma noção enorme, assim, sobre ela mesma, sobre história, sobre psicologia, sobre Deus, sobre religião, sobre sociedade, sobre tudo. Então, a teologia, para mim, tem um valor inestimável, sabe? E aí eu tenho um curso de teologia e vários cursos pequenos, menores, né? Mas um curso de teologia de 1 ano, que tem as matérias principais da teologia, que, para mim, as matérias que eu acho sensacionais. Cada matéria é melhor que a outra. Então... Falando sobre teologia, só para a gente falar sobre... Não vai ser... Não sei se dá para se alongar muito, mas sobre a importância da teologia, né? Eu fiz um semestre só, acho que no seminário, e é muito bom, muito legal. E algumas coisas, alguns termos lá ferramentas, né, de estudo que eu achei muito interessante. Uma é a exegese, né? Sim. E a outra é a hermenêutica. Achei muito interessante, porque a exegese... O pastor pode explicar melhor o que é a exegese, melhor do que eu. O que seria a exegese? Tem a exegese e a exegese, né? Que é o que a maioria dos... A maioria dos caras usa a ferramenta exegese, que é aquela ferramenta assim, que o cara abre a Bíblia, lê a Bíblia e não volta mais para a Bíblia. Ele só fala bobeira, entendeu? Ele só abre a Bíblia ali por pretexto, mas não fala nada da Bíblia. Bom, a hermenêutica... A gente precisa começar falando da hermenêutica. É uma ferramenta de interpretação de textos antigos. Então, tem hermenêutica do direito, hermenêutica
disso, a hermenêutica daquilo, a hermenêutica é uma ciência geral. A exegese, ela estuda grego, hebraico e aramaico. Então, a exegese é o estudo do texto bíblico com as ferramentas da hermenêutica. Então, a exegese, ela aprofunda mais do que a própria hermenêutica, né? Então, exegese, de fato, é como você colocar uma lupa, né, em cima do texto bíblico. A exegese, ela estuda muito o contexto, a hermenêutica estuda muito o contexto, autoria, data, enquanto a exegese, ela entra muito mais na língua original do texto. E aí isso vai abrir um universo. Eu gostei muito, por exemplo, que quando a gente lê a Bíblia, a gente lê como se fosse aquilo foi escrito em português. Em português. E a gente se esquece que foi escrito em outro idioma, por uma cultura que não é uma cultura brasileira, que tinha outras vivências, onde o mundo daquele não é o mundo de 2000 para cá, não é esse milênio, viviam outras realidades, né? E como que é importante a gente entender o que o texto está falando. Exato. E é que é diferente do exegese que você falou, do exegeta. né? É que a gente vai e põe o meu no texto. O que eu quero falar. O que eu quero falar. Eu uso o texto para eu... Aí eu falo que isso é discurso religioso. O discurso religioso é quando o cara usa a Bíblia, mas não fala nada da Bíblia. Ele fala o que ele quer falar. É um discurso religioso. Discurso de emparedado no paredão, assim, eles usam os conflitos só para se justificar, para se defender e esse tipo de coisa. Pra arrancar a oferta do pessoal. O cara falou lá, né? Deus fez o homem para viver em sociedade, criou Adão e Eva. Então, não contribua sozinho. Contribuir com alguém. Então vem junto, traz alguém e deu sua oferta aí junto com alguém. Inclusive, na pandemia, agora muitas igrejas tiveram dificuldade. Por quê? Porque não tinha o culto. Essa é uma situação muito sui generis. As igrejas dependiam do culto. Como assim? Jesus não falou nada disso. Então, como uma igreja ela vai depender do culto para sobreviver? Então a pandemia também fechou muitas igrejas. As igrejas que, tipo, o tempo todo era aquela coisa da oferta, tiveram muita dificuldade.